Boa noite a todos. Antes de começar o evento, eu gostaria de pedir a permissão de vocês para parabenizar o professor Wendel Gonzaga, professor de Direito Civil e Constitucional, pelo seu natalício no dia de hoje. Parabéns, professor. A Faculdade Serra da Mesa, por meio do seu curso de Direito, tem a satisfação de dar continuidade à nossa primeira jornada nessa terceira noite de eventos, que temos a honra de receber Vossa Excelência, doutora Adriana Maria Queiroz, juíza de Direito da comarca de Quirinópolis, Goiás, e autora do livro 10 Passos para Alcançar Seus Sonhos. A palestra no dia de hoje terá como tema Superando Dificuldades e Realizando Sonhos. A despeito das desigualdades sociais que marcam profundamente a história da nossa nação, Vossa Excelência, doutora Adriana, é um exemplo de superação dessas mesmas desigualdades históricas que traz a este encontro jurídico. No dia de hoje, uma fala de destacada importância para aqueles que, como a maioria dos brasileiros, enfrentam diariamente esta realidade, servindo assim como fonte de inspiração profissional e esperança humana, bem como plano de ação para os discentes, docentes, advogados, promotores, juízes e demais profissionais que nesses dias aqui se encontram. Passo a palavra à excelentíssima juíza de Direito da comarca de Iruaçu e diretora do Fórum, doutora Giovana Mendes Bahia, que fará a saudação inicial do evento. Boa noite. Adriana, eu gostaria de desejar as boas-vindas para você. Nós não formaremos a mesa, porque a doutora Adriana ela gosta da dinâmica mesmo, de andar. E, para nós, é um prazer imenso recebê-la aqui, porque eu tenho certeza que a senhora terá aqui vários exemplos de superação. A senhora nos mostrará o quanto é necessário a nossa disciplina, a nossa persistência para alcançar o sucesso. Você é um exemplo de magistrada, você é um exemplo de mulher, um exemplo de profissional. A Ana Clara fez a abertura aqui de forma esplêndida, eu não vou me delongar, então seja muito bem-vinda, viu? Fique muito à vontade aqui, que nós iremos aprender muito com você. Boa noite, caríssimos alunos da FACEM. Quero iniciar essa noite de conversa cumprimentando a minha colega de magistratura, a doutora Giovana, a quem quero deixar aqui registrado meu agradecimento pelas belas palavras imerecidas destinadas à minha pessoa, e também ao doutor Rodrigo, que me fez o convite para estar aqui essa noite, e cumprimentando aos dois, estendo os cumprimentos aos demais componentes da direção e o corpo docente da FACEM. Como dito, meu nome é Adriana Maria Queiroz e sou juíza de Direito da comarca de Quirinópolis. Recentemente lancei um livro chamado 10 Passos para Alcançar Seus Sonhos. A história real da ex-faxineira que se tornou juíza de direito. Vejam, eu fiz questão de deixar gravado esse subtítulo por duas principais razões. A primeira delas é porque eu jamais me envergonharei
Jamais me esquecerei da onde eu vim, das minhas origens. Hoje eu ocupo o cargo de magistrada, mas um dia eu limpei o chão para poder pagar a minha faculdade. E, em segundo lugar, eu deixei esse subtítulo no meu livro para mostrar a todas as pessoas que não importa aonde elas estejam no momento, se estão longe, distantes do que elas realmente almejam na vida. Se de fato vocês se empenharem, se dedicarem pelo seu objetivo, é possível sim realizar seus sonhos. Sonhos. Como bem dito, sou filha de ex-trabalhadores rurais. Os meus pais, desde muito cedo, trabalharam duro na terra para tirar dali o seu sustento. Isso lá no sertão do estado da Bahia, na cidade de Guanambi. Minha mãe, desde os 5 anos, ajudava a sua família com a dura lida da roça, dia a dia, para ganhar o seu sustento. Ela tinha um sonho. E quando criança, sempre ouvi essa história que eu vou contar para vocês. Dizia minha mãe, como eu queria poder estudar. Eu queria aprender a ler e escrever. E naquela condição de trabalhadora rural, um dia pediu ao meu avô que queria estudar, que queria aprender a ler e escrever. E a resposta, senhores, do meu avô a esse pedido foi que a escola dela seria o cabo da enxada. Na época em que ela era criança, adolescente, ela não teve nenhum tipo de acesso à escola. Jamais em toda a sua vida frequentou um banco escolar. Mas ela sabia o poder da transformação do estudo. E ela não se deu por vencida. Dizia ela para mim, por várias vezes, eu não desisti dos meus sonhos. E um dia, ela foi a um casamento da sua prima na cidade, e ela viu uma cena que a chocou. A prima deixou o seu dedão na tinta para assinar os papéis do casamento. Naquele dia, ela prometeu para si mesma, eu não passarei por essa situação. Eu hei de encontrar uma forma para no dia do meu casamento não borrar o meu vestido com a tinta. Ela encontraria uma forma de ao menos, senhores, assinar o seu próprio nome. E assim ela fez. Quando ia se casar, próximo ao seu casamento, vendeu algumas ovelhas que ela criava para pagar as suas despesas mais pessoais. Cada irmão tinha a possibilidade de criar algumas ovelhas, alguns carneiros, para vender e comprar o seu vestidinho de chito. Pois ela vendeu
as suas poucas ovelhas e pagou a uma vizinha de fazenda para ensiná-la a escrever o próprio nome. E, de fato, no dia do seu casamento, ela pôde assinar o seu nome nos documentos do seu casamento. Não deixou o seu dedão na tinta. E ela me dizia constantemente essa história que eu deixei aqui para vocês e falava: Adriana, não seja como eu. Aproveite a oportunidade de estudar. Empenhe-se. Jamais permita que um obstáculo faça com que você desista dos seus sonhos. Após se casarem, meus pais deixaram o sertão da Bahia e se mudaram para o estado de São Paulo, na cidade de Tupã. Foi lá que eu nasci. No interior do estado de São Paulo, continuaram tirando do chão, da terra, o seu sustento. Deixaram o sertão do estado da Bahia pelas imensas dificuldades que tinham, principalmente da seca violenta que assolava, aliás, que ainda assola a região. Nascida na cidade de Tupã, interior do estado de São Paulo, e filha de ex-trabalhadores rurais. Este era o meu contexto de vida. Estudei a minha vida toda em escola pública, da pré-escola até o 3º ano do ensino médio. Quando concluía o ensino médio, um sonho nasceu no meu coração. Eu queria cursar faculdade. Minha mãe, que sempre me apoiava, dizia: Adriana, como você vai conseguir isso? Nós não temos condições. Vejam, eu sou a 6ª filha. Nenhum dos meus irmãos possui curso superior. Nenhum. Mas eu decidi que eu frequentaria o meu curso superior de alguma forma. E o meu coração já tinha escolhido qual era o curso. O mesmo curso que os senhores hoje frequentam. Eu queria estudar direito. Ah, por que direito? Alguns me perguntam até hoje. Direito. Quem vive, senhores? Quem vive a exclusão social? Quem sente na pele o que é ser invisível a uma sociedade? Quem sente na pele o preconceito, a discriminação? Quem quer transformar realidades, mudar contextos de vida? Ah, penso que só poderia escolher um curso, o curso de Direito. Mas vejam, era o ano de 1996. Faculdade pública de Direito só existia em uma cidade distante a mais de 500 quilômetros da cidade em que eu morava. Mas havia uma faculdade particular em Tupã. Havia uma faculdade de Direito na cidade em que eu morava. Mesmo que eu me esforçasse e tentasse passar no vestibular da faculdade pública,
Eu não teria como ir para morar, não teria como me manter numa cidade tão distante. Como que eu pagaria aluguel? Como é que eu comeria? Mas se eu estudasse lá em Tupã, a minha preocupação inicial seria como pagar as mensalidades. E eu resolvi que eu iria cursar Direito na Faculdade de Tupã. Com muito sacrifício, eu consegui o dinheiro da inscrição do vestibular. Fiz a minha inscrição e fui realizar a prova. 1996, situem-se, os cursos, as faculdades eram escassas e o vestibular era muito disputado. Quando eu cheguei naquele dia, num sábado, eu me recordo bem, de manhã, para prestar o vestibular, o prédio da faculdade estava lotado. Muitas pessoas, inclusive candidatos das cidades da região. Não era só os alunos de Tupã que estavam lá prestando vestibular. E aqui eu confesso uma coisa para vocês. Quando eu entrei naquele sábado na faculdade, no prédio da faculdade de Direito, para prestar o vestibular, eu quase desisti de tudo. Dirigi-me imediatamente para o primeiro banheiro que eu encontrei dentro do prédio da faculdade. E de lá, senhores, foi muito difícil sair. Senti vergonha, confesso. Olhei para aquelas pessoas que estavam lá para prestar o vestibular e vi pessoas bem vestidas, pessoas com melhores condições sociais que a mim. E eu estava lá com o meu tênis batido, com aquela velha calça. Olhei-me no espelho aquele dia e vi uma imagem de uma pessoa derrotada. Um fracasso. Pensei comigo, como eu pude ter esse delírio, que eu teria condições de frequentar um banco acadêmico junto com essas pessoas. Nem dinheiro eu tinha para pagar a mensalidade. O que eu estava fazendo ali, fingindo que eu estava prestando vestibular? Quase desisti. Não fosse o momento em que eu me olhei no espelho novamente e vi no fundo dos meus olhos uma luz, um brilho. E além disso, senti no meu coração como se alguém me dissesse: vá. Este é o seu sonho, lute. Naquele instante eu tomei uma decisão. Naquele instante, senhores, eu decidi que eu iria sim lutar pelos meus sonhos e que eu não deixaria ninguém dizer para mim que eu não conseguiria. Se aquelas pessoas que estavam lá tinham melhores condições que eu tinha força de vontade. E essa minha força de vontade faria com que eu superasse esse obstáculo. Saí do banheiro determinada, prestei a prova, e 3 dias depois, saiu um resultado do vestibular. Meu nome estava lá. Eu tinha sido aprovada.
Mas eu tinha sido aprovada em terceiro lugar. Terceiro lugar. Ao mesmo tempo em que eu fiquei feliz, bateu aquele desespero. Terceiro lugar. A faculdade dividiu a lista de aprovados em duas partes. A primeira parte teria que fazer a matrícula e a inscrição já na segunda-feira. E a segunda metade na terça-feira. Logo, como eu passei em terceiro lugar, eu teria que fazer a minha matrícula no primeiro dia. Se eu não fizesse a minha matrícula, eu perderia a minha vaga. E aquelas pessoas que estavam aguardando na fila como suplentes seriam chamadas. Lembrei-me nessa hora do que minha mãe me dizia desde criança. Adriana, se você tiver a oportunidade de estudar, não desista. Eu quis muito estudar, mas não tive essa oportunidade. Você tem. Hoje os tempos são outros. Lute por aquilo que você quer. Mas a minha família não tinha dinheiro. Na minha casa só tinha o básico. O básico. Meus pais disseram, olha, até aqui nós podemos te oferecer a comida, uma casa para morar, mas isso que você deseja agora nós não temos condições. Mas eu sabia que eu deveria seguir em frente. Eu deveria tentar de alguma forma, alguma solução para aquele obstáculo. E naquele momento, num ato de fé, eu me recordei de uma palestra que eu assisti de um professor certo dia. Ele me dizia mais ou menos o que eu estou dizendo hoje para vocês nessa noite. Ele me disse na palestra, o estudo, a educação pode mudar as nossas vidas. Valorize a oportunidade de educação, de ensino que você tem hoje. Acredite. Esse professor era muito conhecido na cidade. Eu sentei naquele momento e pus-me a escrever uma carta. Nessa carta eu disse a ele que um dia eu ouvi numa palestra dizendo que a gente precisa aproveitar as oportunidades de ensino. Que a educação muda a vida das pessoas. E que eu havia sido aprovada no vestibular, mas eu não tinha como pagar. Eu precisava de um emprego imediato para pagar as mensalidades. Estava desempregada, minha família não tinha dinheiro, nós éramos pobres. Peguei essa carta, fui entregar pessoalmente na sua casa e aguardei. Aguardei por uns dias e eis que a segunda-feira chegou, o dia final. O dia final para eu fazer a minha inscrição na faculdade, sob pena de eu perder a minha vaga. Era o dia final, mas eu estava confiante. Eu estava em pé e acreditando. E vejam que logo pela manhã, alguém veio me procurar e deixou um recado que uma entrevista de emprego me aguardava no hospital da cidade na parte da tarde. Uma entrevista de emprego. Ah, como aquele dia demorou para chegar à tarde.
Segunda-feira à tarde eu estava lá, às 13h30, aguardando a entrevista. E quando fui chamada pelo diretor, o diretor meio constrangido com a carta que eu havia escrito para o professor, em mãos, me disse: Adriana, recebemos aqui o seu pedido de informação, o seu pedido de ajuda para conseguir um emprego, chegou aqui até as minhas mãos. Mas o que eu tenho aqui no momento para te oferecer é um emprego que eu penso que seria melhor a gente marcar uma entrevista, um teste. Vamos marcar um teste. Porque não é qualquer pessoa que consegue trabalhar nessa função. Imediatamente, senhores, eu disse assim para eles: não preciso de teste. O trabalho é lícito, é digno, eu aceito. Eu preciso dele para pagar a minha mensalidade e pagar a minha faculdade. E ele me disse: olha, o emprego que nós temos aqui é para ser faxineira. Faxineira no hospital. Como faxineira no hospital, você terá que lavar os banheiros, limpar vômitos, sangue, fezes, urina, lavar ambientes contaminados. Tem gente que não consegue. Eu disse: eu conseguirei. Pois é lavando o chão desse hospital que eu vou conseguir o dinheiro para pagar a mensalidade da faculdade de Direito. Eu acertei os documentos que eu precisava. E quando ele me falou o salário, eis que surgiu outro problema. O salário que eu ganharia como faxineira não pagaria a mensalidade. Ainda faltava. Eu agradeci, deixei marcado o dia que eu iria começar e saí dali determinada. Naquele dia, no banheiro da faculdade, eu quase desisti de tudo, mas eu prometi a mim mesma que eu jamais desistiria do meu sonho. Eu preciso de alguma outra solução. Imediatamente minha mãe estava comigo, saí de lá e só pensei em ir em um local, na própria faculdade de Direito. Chegando lá, pedi para falar com o diretor, expliquei mais ou menos a minha situação e o diretor resolveu me atender naquele dia. Era uma situação inusitada. Lembrem-se, estou falando do ano de 1996. Não existia bolsa de estudo, não existia financiamento estudantil, não existia. Quem tinha dinheiro estudava, quem não tinha ficava fora. O diretor achou muito inusitado aquela minha visita naquela tarde. E eu rapidamente disse a ele o motivo pelo qual eu estava lá. Eu queria estudar. Eu precisava estudar. Eu tinha sido aprovada, ele conferiu na lista de aprovados meu nome em 3º lugar. Pedi a ele uma oportunidade, eu tinha acabado de conseguir um emprego como faxineira, mas o dinheiro não pagaria a mensalidade. E um grande silêncio tomou conta da sala. Daquele silêncio, irrompeu uma voz firme e determinada. Aquela mesma voz que me dizia quando criança para não desistir dos meus sonhos, que ela não teve a oportunidade de estudar. A minha mãe resolveu falar e disse ao diretor: se o senhor puder ajudar a minha filha, ajude-a.
Tudo o que eu pude oferecer a ela como mãe, eu ofereci. Mas isso que ela quer hoje, o que ela tanto lutou para conseguir, eu não posso ofertar. Mas se o Senhor der a ela essa oportunidade, eu garanto que o Senhor não irá se arrepender. A Adriana sempre gostou de estudar. Quando criança, sabem do que eu brincava? Ela disse para o diretor, quando criança, a Adriana só queria saber de brincar de livro. Não os meus, os livros da biblioteca. Os livros da biblioteca pública municipal. Não tinha dinheiro para livros. Dizem que ao pedido de uma mãe é difícil dizer não, né? E o diretor, naquele momento, não conseguiu dizer não. Ele atendeu o pedido e me concedeu 50% da mensalidade como bolsa de estudo. Estava feito. A metade da mensalidade eu pagaria com o meu emprego de faxineira e a outra metade como bolsista. Vejam, tive durante todos esses momentos que eu narrei para vocês, autoconfiança e fé inabalável é um dos passos essenciais na vida de qualquer pessoa que quer realizar sonhos. Naquele dia no banheiro eu tive que identificar algo maior em mim. Se as outras pessoas da sociedade me viam como incapacitada, como excluída, eu tive que aprender, e vocês também terão que aprender a olhar muito além dessa imagem que querem projetar sobre nós. Passei então, senhores, a limpar o chão durante o dia, lavar os banheiros, e à noite eu frequentava o curso de Direito. Venci a desconfiança da sociedade, venci as dificuldades financeiras. E se vocês quiserem também vencer, terão que vencer os seus próprios medos. Quando eu chegava aqui nessa noite, eu vi alguns ônibus parando aqui na porta da faculdade da FACEM e alguns alunos chegando. E fico pensando que as nossas lutas são parecidas. Durante o dia eu limpava o chão, lavava o banheiro e ia, depois de um bom café, enfrentar uma noite inteira de estudos. Não é isso que muitos fazem aqui? E ainda viajam? Enfrentam estrada? Estão vencendo seus medos. Esses são passos essenciais. Vocês estão dando os primeiros passos. Mas, quando eu limpava o chão para ganhar o meu salário, para pagar a faculdade de Direito, eu ouvia todo tipo de comentário. Alguns diziam, força nos braços, advogadinha! Enquanto eu puxava a água do chão que eu estava lavando. Outros iam mais longe. Você está fazendo faculdade? Para quê? Lugar de preto e pobre é limpando o chão. Não é frequentando faculdade de Direito. Mas eu continuava. Abaixava a minha cabeça e continuava limpando o chão. E não limpava o chão de qualquer jeito. Eu fazia o meu melhor. E fazendo o meu melhor, em pouco tempo eu fui promovida
no hospital e passei a trabalhar na área administrativa. E aquelas pessoas que diziam para mim, força nos braços, advogadinha. Preta limpando o chão, continuaram lá. E eu fui trabalhar na área administrativa. Por quê? Porque não importa na vida o que vocês façam. Não importa. Façam bem feito. Não façam de qualquer jeito. Se você der o seu melhor, se você fizer o máximo de si, em algum momento você será recompensado. Eis que os 5 anos que a gente acha que demora para passar e não demora tanto, viu? Vocês que estão começando direito. Os 5 anos passaram. E eis que um sonho ainda maior nasceu em meu coração. Dessa vez, disseram que eu havia perdido o juízo. Como assim? Diziam para mim. Você quer ser juíza de direito? Você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir porque você é pobre. Você nunca vai conseguir porque você é preta, pobre, filha de ex-trabalhadores rurais. Você nunca vai conseguir porque você não tem ninguém na sua família, você não tem padrinho. Como assim você vai ser juíza? Esse era o meu sonho, o meu outro sonho. E esse nasceu mais forte ainda, mais forte. E eu estava disposta a tudo para consegui-lo. No meu coração só existia espaço para esse sonho. Vocação? Por que será? Tomei conhecimento de um curso preparatório, porque apesar de muitos dizerem que eu estava delirando, eu tinha consciência daquilo que eu estava falando. Eu sabia que era muito difícil. Muito difícil. Sabia que eu precisava ter muito conhecimento. E que eu precisava continuar meus estudos, eu precisava de algo mais. Portanto, eu tomei conhecimento de um curso preparatório para a carreira jurídica, chamado Curso Damásio de Jesus. Isso no ano de 2002. Estava terminando a faculdade. Curso Damásio de Jesus no ano de 2002 e qualquer curso preparatório só existia na modalidade presencial. Para eu estudar no curso preparatório, eu teria que ir até a sede, ou seja, na capital do estado de São Paulo. Disse para minha mãe, eu vou atrás desse sonho. No começo ela ficou apavorada, mas ela disse, se fosse eu, se fosse o meu sonho, eu correria atrás também. Então, eu pedi demissão do meu emprego. Pedi demissão do hospital que eu trabalhava. E com um acerto trabalhista, o pequeno acerto trabalhista, eu decidi me mudar do interior do estado de São Paulo para a capital. Precisava vencer os meus medos de novo, mas agora, realmente, eu precisaria de muita coragem. Mas era isso que eu queria para a minha vida. Em janeiro de 2003, eu deixei a cidade de Tupã, em companhia de 2 sacolonas plásticas, porque nem mala eu tinha naquela época. Não sei se alguém já comprou cobertor aqui, que vem numa sacolona imensa de plástico. Naquelas 2 sacolas eu coloquei alguns poucos pertences, umas 2 panelas que a minha mãe me deu. E eu saí de Tupã com 2 sacolonas plásticas. Aluguei um quarto num pensionato, no bairro da Liberdade, em São Paulo. E lá,
Fiz a minha matrícula no curso preparatório de carreira jurídica para ingresso na magistratura. E com o dinheiro que eu levei, daria para eu ficar cerca de 1 mês lá. Nesse 1 mês, eu mandei currículos para todos os lugares que os senhores imaginarem. Me cadastrei em todos os sites de emprego. Precisava arrumar um emprego imediatamente. O dinheiro estava acabando. Mas vejam, eu nunca vi 1 mês passar tão rápido na minha vida como aquele. Quando eu menos vi, esse 1 mês chegou, o dinheiro acabou e eu não tinha emprego. Tinha 2 opções. Voltaria para o interior de São Paulo, derrotada, fracassada, de onde muitos disseram para mim que eu jamais deveria ter saído, ou eu tentaria algo novo naquele momento. Lembrem, naquele dia no banheiro, uma voz me disse: lute pelos seus sonhos. E eu decidi mais uma vez lutar. Lembrei-me daquele dia em que eu estive falando com o diretor e que ele me concedeu uma bolsa de estudo. E imediatamente fui até a sede do curso Damásio de Jesus e pedi para falar com a direção. Fui recebida pelo então professor jurista Damásio de Jesus, dono do curso preparatório na época. Disse a ele tudo o que eu estou dizendo para vocês hoje, de onde eu saí, o que eu tinha feito para chegar até ali. E que eu não poderia voltar para trás naquele momento. O professor Damásio Jesus é o autor do prefácio desse livro que eu lancei. O professor Damásio Jesus escreveu lá: quando olhei nos olhos daquela jovem advogada de 24 anos, percebi que ela tinha algo especial. Está escrito lá no prefácio. Resolvi acreditar nos seus sonhos também. Ofereceu-me bolsa de 100% do curso preparatório e um emprego para pagar o aluguel do pensionato e as minhas despesas de alimentação. Passei então a trabalhar na biblioteca. Passei a trabalhar na biblioteca do curso Damásio de Jesus durante o dia e estudar à noite. Mais uma vez venci os medos. Agir. Vejam, outro passo importante na vida daqueles que querem vencer e conquistar seus sonhos. Quando me vi naquela situação entre voltar para o interior derrotada ou seguir adiante, eu tive que agir. Eu não fiquei sentada esperando as coisas caírem do céu. Tem gente que tem muito sonho na vida, mas acha que as coisas vão cair assim, de repente, no seu colo, sem que seja preciso fazer nada. Vai ser preciso agir. Agirem de forma corajosa, muitas vezes. Se vocês não agirem diante dos obstáculos que surgirem na vida de vocês, vocês serão derrotados, infelizmente. E uma vez, lá no curso preparatório Damásio de Jesus, eu tive que dar mais um passo. É preciso ter disciplina. Vejam, eu havia ganhado um 100%. Havia ganhado 100% de bolsa do curso preparatório, trabalhava na biblioteca, mas eu precisava estudar. Quem é que passa num concurso sem estudar? Passei a estudar sábados, domingos, feriados. Férias?
Nem me lembrava mais do que era isso. Eu tinha que estudar. Para vencer na vida, para realizar sonhos, é preciso ter disciplina. Mas ter disciplina, talvez só ter disciplina, não será suficiente. Vai ser preciso dar outro passo. Vai ser preciso ter persistência. Estudando para concurso público, sábado, domingo, feriado, e todo momento que eu tinha fora do meu trabalho, eu comecei a realizar as provas. E mesmo me dedicando, tendo disciplina, as reprovações começaram a se amontoar, uma após uma. Estudei 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, senhores. 7 anos estudando e reprovando nos concursos públicos. E sabe por que eu não desisti? Porque eu dei um outro passo. Um outro passo tão necessário quanto persistir. É preciso ter paciência. Vejam, mesmo me dedicando sábado, domingo, feriado, fazendo tudo o que eu podia, os resultados eram todos negativos. Sonhos são feitos assim, tijolinho após tijolinho, passo após passo. É preciso assentar o conhecimento. Ele não vai surgir e se acumular de repente na vida da gente. 7 anos estudando e 7 anos com reprovações. As pessoas já riam de mim. A família, então, eu avisei que era impossível. E aquelas primas, Adriana, você vai virar beata. Vai ficar para titia. Só pensa em livro. Sua vida está passando, seus anos, seus melhores anos estão indo embora. E você aí em cima desses livros. Você ainda não aprendeu? Você ainda não acordou e viu que isso é impossível? Mas eu não desisti. E eu não desisti, senhores. Durante 7 anos, amargando derrotas, sendo humilhada e desacreditada pelas pessoas, eu não desisti. E hoje as pessoas me perguntam, admiradas, como é que você conseguiu? Eu já teria desistido há muito tempo. Como permanecer 7 anos acreditando no impossível? Eis que agora eu apresento a vocês um segredo. Quando eu disse para vocês que eu saí de Tupã e fui morar na capital com 2 sacolas plásticas, eu levava algo mais comigo, senhores. Não eram só 2 sacolas plásticas. Eu levava comigo a força da oração. Eu levava comigo aquela voz que me tirou daquele banheiro o dia em que eu ia desistir de tudo. O dia em que eu olhei na minha imagem e disse: estou vendo uma derrotada. Aquela voz que me disse: siga em frente. Aquela voz que me deu forças para continuar humildemente limpando o chão. Enquanto diziam, lugar de preto e pobre é limpando o chão. E aquelas noites
frias em São Paulo, dormindo no chão, em um colchão, porque nem cama eu possuía. A minha força veio daqui, senhores. Esse é o segredo maior. Se no dia 8 de janeiro de 2011 eu estava de toga em Goiânia, no Tribunal de Justiça, assinando o meu termo de posse, foi por força dessa força maior chamada oração em Deus, que está à disposição de qualquer um. De onde surgiu o meu sonho? Essa vocação que me fez estudar dias e dias, sábados, domingos e feriados. De onde eu tirei forças para dizer para minha mãe que eu venceria mesmo diante do impossível. Eis aqui a força, eis o segredo. Muito obrigada, senhores. Boa noite. Adriana, eu estou emocionada. Emocionada porque, diferentemente do que muita gente pensa, nós temos inúmeros magistrados, inúmeros profissionais de direito, inúmeros promotores, que têm como força e como rocha Deus. Não existe direção, não existe algo mais forte para iluminar os nossos passos, conduzir por melhores caminhos do que Deus. Eu falo isso porque na minha trajetória também, eu vendo a sua história e pensando, passando na minha cabeça a minha trajetória, saiu o Eclesiástico 7:3. E meu sonho era ser promotora, não queria ser juíza. E quando saiu o 7:3, eu li lá, não queira ser juiz, se não é corajoso o suficiente para enfrentar os poderosos. Pois na luta pela equidade terás que, e na defesa dos pequenos terá que enfrentar os poderosos. E eu também sempre tive Deus no meu caminho, Deus sempre foi minha força. Então, eu queria te parabenizar, porque hoje em dia o mundo está tão distante de Deus, e esse testemunho nós precisamos de demonstrar e de falar, porque é algo que traz muita felicidade. E eu tenho certeza que você hoje vai inspirar muita gente aqui. A sua realidade é uma realidade muito próxima de vários aqui, que pegam ônibus, que trabalham, que batalham e que têm sonhos. E, se Deus quiser, nós daqui vamos ver sair inúmeras Adrianas, em vários cargos. Nós vamos ter também várias histórias de sucesso, como foi a sua. Vamos abrir agora, então, para as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum questionamento? Não? Então, vamos passar o sorteio, né, de 2 obras. Cadê a... Lembrando aqui que a obra, o livro da Adriana, 10 Passos para Alcançar Seus Sonhos, está aí, né? Eles tem uma banca aqui, e ela vai estar à disposição para autografar a obra para quem interessar. Vamos aguardar a lista de presença para fazer o sorteio. O número de 1 a 30, número 6.
Claudiné Evangelista, está presente? Número 12. Juarez Eufrásio. Ao final você pega a dedicatória com ela lá depois. Doutora, outro número. Número 28. Tiago Gontijo. Quer falar alguma coisa? Encerrar. Vem aqui. Bem, nós estamos chegando aí para o encerramento da nossa primeira jornada jurídica. Eu penso que foram 3 dias intensos, né? Como eu disse no começo, no primeiro dia, e recomendei que vocês aproveitassem bem esses momentos desses convidados. A doutora Adriana mesmo, ela tem uma agenda complicada, viaja dando palestra, além das atividades profissionais, e está bem distante da gente, e se deslocou até aqui para passar essa linda mensagem para vocês. Então, temos que aproveitar realmente essa oportunidade, levar esses ensinamentos, principalmente para vocês que estão iniciando essa jornada. Então, eu faço uma homenagem, um agradecimento a todos os palestrantes, a esse exemplo de vida da Adriana, que eu sei muito bem, porque eu tenho um exemplo desse de casa, viu, doutora Adriana? A vida, o exemplo da Giovana é muito parecido com o seu também. Eu vou passar aqui agradecendo mais uma vez todos os participantes, aqueles que ajudaram, apoiaram, ao Odorico aí, que teve esses dias com a gente. Obrigado, Dorico. A Ana Clara, que também fez todo o cerimonial, a cobertura, a Ana Paula, que tirou as fotos para a gente, aos professores que estiveram todos os dias com a gente, professor Gabriel, professor Wendel, parabéns pelo seu aniversário, professor Wendel, muitas felicidades, que Deus lhe abençoe, ao professor Cladismir, muito obrigado a todos. Eu vou passar aqui para o professor Flávio também dar sua mensagem final de encerramento. Boa noite a todos. Creio que o evento foi coroado de êxito, né? Essa primeira jornada jurídica, realmente, nós tivemos palestras maravilhosas. Queria parabenizar pelo seu exemplo, doutora Adriana. Eu acho que todos nós, acho que não só aqueles que têm objetivos a alcançar, mas aqueles que nós somos movidos a ações e sempre temos mais objetivos. Mas eu acho que até aqueles que provavelmente já alcançaram o que deveriam alcançar e não têm mais tantas aspirações, com certeza devem ter sido tocados e motivados. E eu fiquei emocionado com a sua fala e queria lhe parabenizar o professor Rodrigo pelo convite, né, agradecer o curso de Direito todo. Eu creio que está todos nós estamos muito felizes com o evento, com o apoio dado pela direção, né, e que nós tenhamos outras jornadas jurídicas e cada uma delas possa ser também coroada de brilhantismo, de êxito como essa. Muito obrigado a todos. Boa noite.
Bom, então, gostaria de te agradecer novamente, Adriana, pela sua disponibilidade, pelo seu desprendimento. Porque, quando eu falei com a Adriana, eu me recordo que eu falei para ela, olha, era uma cidade interior, que tem uma faculdade de Direito numa extensão muito grande, só tem essa faculdade de Direito, muita gente que vem de ônibus. Falei a realidade para ela, eu falei, você vai servir de inspiração. Ela se disponibilizou a sair de Quirinópolis, 700 quilômetros daqui, para estar conosco. Então, muito obrigada, Deus te abençoe, continue te abençoando. Tá? Obrigada. E vamos passar, então, uma cesta para você, com lembrança aqui de produtos daqui. Já deve ter se acostumado com o piqui, com o baroto. Aqui, ó. Essa pequena lembrança. Você finalizar, então? Bom, então está finalizado. Boa noite, e os livros estão aí, daqui a pouco ela vai para lá.